corredores! Está começando para você que assiste pela web exclusivamente, somente pela web, mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma oportunidade que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Se você está afim de saber um pouco mais sobre esse mercado de tênis de running, você tem que estar inscrito aqui no canal do Fôlego, no YouTube, para toda sexta-feira receber um e-mailzinho falando assim, tem um Testamos novo. O Testamos de hoje vai falar de um tênis que não se decidiu se ele é de trilha, se ele é de asfalto, mas ele tem muita tecnologia interessante agregada nesse produto. Eu estou falando do Speedform XC da Under Armour, esse tênis bonito que está aqui comigo, que aí me fez ir para trilha e para o asfalto para decidir o que eu acho dele. Bom, se você quer saber, você está nessa dúvida também, ou então quer saber um pouquinho mais sobre o XC, o Speedform XC da Under Armour, você não pode perder o programa de hoje. Então não saia daí, está começando mais um quadro Testamos hoje com o Under Armour Speedform XC. Muito bem, corredores! Me foi enviado esse calçado pela Ana Paula, que é assessora de imprensa da Under Armour. Eu tive com ela no lançamento, no começo do ano, no lançamento do Gemini, que é o carro-chefe da Under Armour no Brasil, tênis de rodagem, mas que se propõe também a ser um tênis mais versátil, que serve para suas rodagens de qualidade, etc. Bom, gostei muito do Gemini quando eu testei, você pode ver aqui embaixo o review do Under Armour Speedform Gemini, que foi o primeiro tênis da Under Armour que eu testei, esse aqui é o segundo. Bom, como vocês sabem, o programa Fôlego está cada vez mais invadindo o mundo da trilha, e eu queria fazer mais calçados de trilha do que calçados de asfalto. Eu sempre fiz muito mais calçados de asfalto do que trilha. Liguei para a Ana Paula, falei, Ana Paula, manda para mim o tênis de trilha da Under Armour. E aí, como esse é um mercado que a Under Armour não explora especificamente no Brasil, o mercado de trilha, demorou um pouquinho para ela me mandar e acabou passando o tempo dos calçados de trilha que eu estava fazendo. Bom, ela me mandou o XC, que é esse tênis aqui. Mas quando eu fui ver o XC, eu olhei de perto e vou mostrar para vocês na Verb já, vocês vão entender que ele não é especificamente um calçado de trilha, mas ele também não é especificamente um calçado de asfalto. Ele é um híbrido de terreno. Isso faz dele um produto muito interessante. Então, se você está afim de conhecer um pouquinho mais sobre um calçado híbrido de terreno, e eu já falei sobre alguns deles aqui no Testamos, hoje é uma boa oportunidade para você conhecer um tênis nessas características. Eu vou mostrar então de perto na Verb para você conhecer um pouquinho mais do XC. Bom, esse aqui é o XC, estou mostrando ele de perto na Verb. Como vocês podem ver, ele segue a plataforma de cabedal Speedform, que é a mesma plataforma do Gemini. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda a parte do cabedal, toda a estrutura de malha do cabedal é unida à parte de baixo do calçado. Ou seja, ele é uma meia feita de um material têxtil, que lembra um pouco um neoprene, mas é um material tecnicamente um pouco emborrachado, que tem uma ventilação razoável e ele é inteiriço, ele é uma meia inteiriço, tanto na parte lateral quanto na parte interna. Não sei se vocês conseguem ver. Esse é um calçado sem palmilha. Eu já falei isso aqui no Gemini também. Um calçado sem palmilha. A palmilha, a parte de baixo de todos os tênis da tecnologia Speedform. Eles se unem com a lateral do calçado e formam uma meia nesse tecido sintético, que é um tecido têxtil sintético que lembra o neoprene. Bom, o que acontece com esse calçado? Essa meia desse tecido é acoplada diretamente ao clipe de contraforte e à tecnologia de amortecimento, que é a tecnologia Micro G da Under Armour, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas primeiro vamos continuar no cabedal, porque é muito interessante. Se você conheceu o Gemini quando eu apresentei, você vai se sentir um pouco familiarizado. Se você não viu o review do Gemini, você vai perceber que trata-se de um tipo de cabedal único, que é só a Under Armour que tem esse tipo de cabedal no mercado. Ou seja, não tem palmilha. E a ventilação? Bom, a ventilação é algo diferente. Se você puder olhar, não sei se eu consigo mostrar isso na Verb. Também acho muito difícil conseguir mostrar na 70D. Mas esse material, que é um material têxtil, que lembra um material emborrachado, ele tem microfuros, mas são furinhos tão pequenos que são quase imperceptíveis. Isso compromete um pouco a ventilação do tênis, vamos falar isso nos pontos positivos e negativos, mas ajudam demais a abraçar o tênis e dar um conforto interno acima da média. Assim como eu falei no Gemini, no Speedform Gemini, o XC também tem um conforto acima da média, muito por conta da tecnologia Speedform e do cabedal, que não tem nenhum ponto de linhas de suporte e também não tem nenhuma peça plástica, o que faz com que o seu pé sinta-se 100% do tempo envolto num material têxtil, e isso sempre é positivo do ponto de vista de conforto, ok? A parte de trás, contraforte.
Ele tem um clipe de contraforte externo, que já é uma tendência de mercado, as marcas trabalharem com um clipe externo, mas o contraforte do Speedform XC é um contraforte flexível, como você pode ver. Ele é inteirinho flexível, não só na parte de trás, não quando você aperta atrás, mas se você olhar na parte de trás, você também consegue apertar o clipe lateralmente, o que faz com que o direcionamento de passada desse calçado não seja algo extremamente seguro e te dê sim uma liberdade de movimentação bastante eficaz para o seu pé. Então, se você é um corredor que curte liberdade, curte que seu pé trabalhe com liberdade, gosta um pouco de uma corrida mais natural, esse calçado é uma opção bacana da Under Armour, mesmo tendo 8 mm de drop no modelo feminino e 8.7 no modelo masculino. Mesmo assim, você consegue ter uma liberdade para trabalhar o seu pé. Ele tem características de calçado reduzido, apesar de ter acima de 8 mm de drop. Muito por conta do seu clipe de contraforte, que é flexível e trabalha muito junto com o cabedal acoplado da tecnologia Speedform. Certo? Vamos mostrar a parte de baixo, que é o que interessa. Todo mundo quer ver, mas como assim? Ele é híbrido de terreno? É para terra ou é para o asfalto? É para os dois, amigão. Vamos lá. Vou te mostrar de perto. Como você pode ver, toda a tecnologia Micro G, que é essa tecnologia super responsiva da entressola do XC, ela é praticamente acoplada num solado que tem um material emborrachado, é basicamente um material emborrachado. Tudo que você está vendo amarelo aqui embaixo é um emborrachado da sola. E tudo que você está vendo laranja é um grip que te dá uma aderência muito bacana. Mas espera aí, essa aderência que você está vendo aqui serve para você encarar a trilha? Depende da trilha. Se você vai encarar uma prova que tem lama, que você vai fazer aclives e declives com terreno que você enfia o pé na lama, obviamente que esse solado vai se transformar numa prancha e você vai deslizar. Por quê? Porque os elementos de tração, o grip de tração, são elementos pequenos, que têm altura baixa, mas, por outro lado, se você vai correr numa estrada de terra, vai fazer uma trilha de cascalho, depois vou falar sobre as trilhas em si, em quais delas funcionam melhor para esse calçado. Mas se você vai fazer uma trilha mais seca, estrada de terra, uma estrada de cascalho, uma terra batida, um mato batido, sem chuva, ele vai muito bem. E foi nesse tipo de trilha que eu testei o Speedform XC. Bom, eu comprei a ideia de que ele era um tênis de trilha, foi assim enviado pelo pessoal da Under Armour. Então ele foi para a trilha. No dia que eu fui treinar, a trilha estava seca. Ele reagiu muito bem, apesar de ter pego muitos aclives e declives, eu não tive nenhum tipo de derrapagem. O material é realmente muito aderente, mas o grip é um grip curto. Então, se você pegar um pouquinho de terra molhada, obviamente que a terra vai grudar aqui e você vai escorregar. Quando eu percebi isso, eu falei assim, bom, peraí, então a gente está falando de um tênis que talvez não tenha a sua funcionalidade 100% otimizada numa terra ou numa trilha. Principalmente se a gente está falando de trilhas brasileiras, que normalmente as nossas trilhas são enlameadas. A gente não mora no Colorado, a gente não mora no Arizona, a gente não mora na Patagônia, você tem períodos de seca muito extensos, principalmente a gente aqui em São Paulo, gente, estou falando, as trilhas aqui em São Paulo, apesar da chuva ter dado pouco as caras ultimamente, são trilhas normalmente molhadas, porque a gente tem muita cachoeira, a gente tem muitos locais em que você tem que atravessar riachos, córregos, etc. O que faz do Speedform XC é um tênis pouco apropriado para esse tipo de trilha, mas por outro lado ele funciona muito bem se você precisar de um pouco de aderência. A partir do momento que eu percebi isso, eu falei assim, bom, então esse calçado também serve para você treinar no asfalto. Se a aderência dele é pequena, você pode treinar no asfalto. Pode, porém, se você treinar no asfalto, você tem que saber que com um pouquinho de uso que você vai submeter o seu calçado, você vai perder esse grip e aí ele perde essa função de trilha, mesmo nas trilhas mais simples, porque aí você vai ter uma plataforma emborrachada, lisa, chapada, que não vai servir mais para você fazer as trilhas. Certo? Entendido? Então, se você quer trilha, fica com ele na trilha seca. Se você quer asfalto, vai para o asfalto, mas saiba que você vai perder o grip. E aí você perde uma terceira função desse calçado, que talvez seja uma função muito interessante, que é a pista. E eu falo sobre isso em vários calçados que eu faço aqui. O Sayonara é um tênis que é assim, o Fast Switch é um tênis que é assim, o Adios é um tênis que é assim. Tem elementos de grip no solado e servem para você fazer o seu intervalado de pista. Treinos curtos de arranque, de explosão, que você precisa arrancar e parar, principalmente no dia que a pista está molhada. Esse calçado serve muito bem para esses dias de pista, porque é um calçado leve, tem só 230 gramas, então ele se encaixa nesse molde de calçado para intervalados, apesar de ter sido me enviado como um tênis de trilha. Certo? Vamos falar então agora dos prós e contras, dos pontos positivos e negativos do Under Armour Speedform XC. Primeiro ponto negativo,
eu vou falar, mas também pode ser positivo, amigo. Isso é muito da tua interpretação. Essa é a minha interpretação. Eu acho o Speedform XC muito raso. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu tornozelo fica praticamente inteiro para fora do calçado. Então você tem liberdade para fazer isso daqui. O seu pé fica livre demais. E esse tipo de qualidade, ela é aceitável para alguns tipos de corredores. Para outros, ela pode ser perigosa. Por que eu estou falando isso? Porque sim, se você é um cara que tem uma irregularidade muito proeminente, para fora ou para dentro, se você prona demais ou supina demais, um calçado que deixa o seu pé muito livre, talvez vai te atrapalhar na sua corrida. Você não vai ter direcionamento de passada, você não vai ter estrutura, você vai sentir o pé livre demais, principalmente se você já está acostumado com calçados com mais estrutura e com mais segurança, com clipes mais de contraforte mais rígidos, que te dá mais direcionamento de passada. Talvez você sinta uma insegurança natural com esse calçado. Isso para mim faz com que o tênis perca em versatilidade. Então, para mim, é um ponto negativo. Apesar de eu gostar de correr assim, de ter o pé livre para fazer a pisada de maneira mais natural, eu entendo que isso é um ponto negativo do ponto de vista de abrangência de mercado para o calçado. Fui claro? Segundo ponto negativo, não posso deixar de falar, é de trilha ou é de asfalto? Se for de trilha, está faltando grip. Se for de asfalto, está sobrando grip. E aí, se o grip for desgastado, nós vamos ter um problema, porque aí ele não vai ter grip absolutamente nenhum. Ele é praticamente uma plataforma de borracha lisa. No que diz respeito a toda a parte de baixo do grip, todo o solado amarelo é um solado de borracha lisa. Se você perder o grip no asfalto, você vai ficar com um tênis que vai ser um sabão no pé. Então, eu acho que vale a pena direcionar. É para trilha? Vamos subir um pouquinho o grip. É para asfalto? Vamos arrancar esse grip e vamos colocar uma borracha injetada e fazer com que esse tênis seja ainda mais leve, porque esse material todo aqui no solado com certeza acarreta no aumento de peso do calçado. E o terceiro ponto negativo é a ventilação. Bom, o release do calçado aposta num sistema de proteção contra água. Sim, o Speedform XC é um tênis à prova d'água. É isso que a Under Armour vende. Mas espera aí, então se você vai usar ele na trilha, as nossas trilhas são molhadas. Ele é à prova d'água? Não vai entrar água, mas você também não consegue usar na trilha molhada, porque vai ter barro. E se tem barro, você escorrega. E aí ele não serve para trilha molhada. Bom, então esse calçado é um claro exemplo de um produto desenvolvido para outro país. Ele foi desenvolvido para o mercado americano, para outros mercados, e não leva em consideração o que a gente trata como trilha aqui. Então, se você for perguntar a minha opinião, ele é mais um tênis de rodagem de asfalto no Brasil, ou de tênis intervalados no Brasil, do que um tênis de trilha, porque as nossas trilhas não são compatíveis a esse tipo de calçado. Então, se você preserva a absorção de água, ou preserva o seu pé da absorção de água, você perde em ventilação. E aí, a estruturação desse calçado no mercado de trilha do Brasil talvez esteja errado. Acho que, não sei se eu fui claro, eu vou tentar sintetizar. Ele é à prova d'água, ventila pouco, mas ele é à prova d'água porque ele foi feito para ser vendido em um outro país e não no Brasil. Porque no Brasil, se ele fosse à prova d'água realmente, ele precisaria de um grip maior para as nossas trilhas molhadas. Sacou? Vamos aos pontos positivos do Speedform XC da Under Armour. Primeira coisa, é um híbrido de terreno. Tá, tem defeitos na aderência para a trilha? Tem. Tem defeitos para você praticar a sua corrida de asfalto? Tem, mas é um híbrido de terreno. E quando eu falei sobre isso aqui, eu acho que foi no Go Run Ultra, o número 1, que foi o calçado da Skechers que eu fiz aqui, que é um híbrido de terreno também, porque tem um grip no solado e também não se decide se é de asfalto ou se é de trilha. Provavelmente a gente entra no ponto negativo de perder versatilidade, mas existe um ponto positivo. Se você encontrou nesse calçado a fórmula do teu sucesso, que é aquele cara que gosta de correr estrada de terra. E olha, outro dia eu recebi uma pergunta de um cara que ele mora numa casa à beira de uma estrada de terra e só treina na terra, mas não gosta de tênis de trilha, porque tênis de trilha é um calçado que normalmente é mais duro, mais pesado. Ele queria um tênis de asfalto, eu indiquei o Mizuno Sayonara para ele. E ele tá super feliz, cara. E é o tênis da vida dele. Por quê? Porque o Mizuno Sayonara tem um gripzinho embaixo. Esse calçado serviria para esse corredor. Então, o fato de ser um híbrido de terreno amplia os horizontes, né? Ele se faz útil para uma gama maior de corredores, mas ele cai num problema de versatilidade para a maioria dos corredores. Hoje eu estou querendo confundir a tua cabeça, mas a verdade é essa. Tem funcionalidade você ter um grip e ser um híbrido de terreno? Tem, mas nesse caso do calçado, ele não atende todo mundo. O segundo ponto positivo, como eu também falei do Gemini, vou falar do XC. A tecnologia, o encaixe, o ajuste da tecnologia Speedform é algo muito bacana de se experimentar, de se botar no pé pela primeira vez. Eu senti isso pela primeira vez quando eu pus o Gemini no pé e quando eu pus o XC é a mesma tecnologia. É uma meia que abraça o seu pé e te dá um conforto extremo num produto de só 230 gramas. A sensação que você tem de colocar o XC no pé é que você tem um calçado que tem mais
tecnologia de conforto, tem mais sobreposição de tecido, tem mais, te oferece mais estruturas para absorção do impacto da sua corrida do que ele realmente oferece. Ele é um calçado simples de 230 gramas que tem um tecido, um material têxtil só na volta inteira do cabedal, inclusive na parte de baixo. Mas a sensação que você tem é que ele abraça tanto o seu pé que você tem uma sensação de conforto acima da média. O terceiro ponto positivo, e aí também tem a ver com essa tecnologia Speedform, mas também com a tecnologia micro G da absorção de impacto e de resposta de energia, é que por mais que seja um calçado que trabalha com 25 milímetros na parte de trás e 17 na frente, ou seja, um tênis de 8 milímetros, tem 8,7 milímetros de drop, mas com uma milimetragem baixa, você tem a sensação de estar correndo com um calçado com uma milimetragem mais alta. Ele te dá uma sensação de absorção de impacto maior do que você tem olhando para o calçado. Quando você olha para ele e fala assim, parece um tênis reduzido, será que ele vai me aguentar? E ele aguenta. É muito bom, a absorção de impacto desse calçado é acima da média. Certo? Então, recapitulando, esse calçado, o Speedform XC da Under Armour, tem 8,7 milímetros de drop. 230 gramas, está vendendo no mercado por R$ 499. Esse calçado também está vendendo nos Estados Unidos por $100, então é um preço que racionaliza com o preço brasileiro. Hoje em dia está valendo mais a pena você comprar calçado no Brasil do que mandar trazer de fora. E quando os calçados se mantêm num valor justo de mercado, e eu acho que é o caso desse calçado. Tem prós, tem contras. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo. Sexta-feira que vem tem mais quadro Testamos. Até a próxima, meu amigo. Um grande abraço para você e tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!